Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, nossa última aula do mês de setembro, tá? Vamos revisar, né? Vamos recapitular os descritores, as habilidades que a gente estudou até agora, tá bom? E os conteúdos, né? Então, ó, vamos recapitular valor numérico, equação de segundo grau e grandezas direta ou inversamente proporcional, tá bom? Esse último assunto é só a regrinha de três, né? Saber montar a nossa equação com as razões, tá? Então, ó, valor numérico, né? A gente estudou, foi o primeiro descritor, que é o quê? Encontrar o valor de uma expressão através de substituição de termos, né? De uma letrinha por o seu número, né? E executar a operação. Então, temos aqui, ó, um exemplo. O valor numérico dessa expressão é para quando x é 3 e o y é menos 2. Então, você vai lá, ó, olha a expressão, né? 2x2 mais 3y mais 3. Você troca o valor de x por 3 e o y por menos 2, ó. Troquei direitinho aí, tá? Troquei o valor. Então, pessoal, falta o quê? Efetuar a operação. Então, 3 elevado a 2. Primeiro faz a potência, né? Depois multiplicação. Depois, se tivesse divisão, né? E, por último, que eu faço a soma ou a subtração, tá bom? Então, 3 elevado a 2 é o quê? É 9, né? 3 vezes 3, 9. Então, 2 vezes 9, né? Mais 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, porque mais com menos, tá bom? Vai dar menos 6. Mais 3. Então, fiz aí o que dava para fazer primeiro, tá bom? Fiz a potência do 3 elevado a 2, multipliquei o 3 vezes 2, fiz o joguinho de sinal do mais com o menos, tá bom? E repeti o resto. Agora dá pra gente fazer 2 vezes o 9, né? Que é a multiplicação. Olha aí, 18. Então, ficou 18 menos 6 mais 3. 18 menos 6 não é 12? 12 mais 3, 15. Letra B, tá bom? Então, fazer uma questão envolvendo valor numérico é substituir as variáveis pelos seus valores e encontrar o valor total da expressão, tá bom? Então, vá resolvendo aos poucos, né, as operaçõezinhas, lembrando sempre que as potências são as prioridades, depois multiplicação, divisão, tá? Por último, faz a soma ou subtração. Então, olha aqui uma questão interessante que eu coloquei até uma na prova parecida, tá? Eu troquei os valores de A, B e C, né? Já vou logo dizendo. Então, tem essa questão aqui na prova, só com outros valores para A, para B e para C, tá bom? Então, o que você vai ter que fazer? Substitua no lugar do B pelo valor que está aí, né? Menos 7, tá? Então, você troca o valor de B, né, por menos 7, tá bom? Aí, você troca o A por 1 e o C por 10, tá? Então, troquei todos os valores, ó, eu botei até em verde aí para vocês perceberem a troca, tá bom? Onde tinha as letrinhas, eu fui trocando cada uma pelo seu valor. Aí eu vou fazer o quê? O menos com menos ali no 7, dá para fazer o jogo de sinal, vai dar mais. Dentro da raiz, tem menos 7 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes 10, né? Então, vou fazer a potência ali do menos 7 elevado a 2, ó. Tá aí. Então, deu 49, 7 elevado a 2, tá? Menos com menos vai dar mais lá no menos 7 elevado a 2. E 4 vezes 10 dá 40. Então, 49 menos 40 dá 9. Então, ó, quem é a raiz de 9? 3. Então, 3 mais 7, né? 7 mais 3, 10. Dividido para 2, 5. Encontrei o meu valor para essa expressão aí, né? Quando o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Então, pessoal, se eu trocar o valor, o A vai ser 2, o B vai ser 5, o C vai ser 12. Então, você vai encontrar uma nova resposta, um novo valor numérico para essa expressão, tá bom? Então, treine essa parte aí, né, de trocar as letras pelo seu valor numérico, seu valor, né? E, ao final, encontrar o valor numérico da expressão toda, tá bom? Vamos para a equação do segundo grau. Relembrar, ó. Como é o nome da fórmula que resolve uma equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara, tá bom? Ela é usada para todos os tipos, né, de equação, mas existem os casos quando ela é incompleta, né, a equação resolve mais rápido, né? Mas vamos relembrar a fórmula de Bhaskara que ela resolve todos os casos, tá? Então, ó, uma equação do segundo grau é desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre lembrar
que tem que identificar o A, o B e o C, tá bom? Primeiramente, identificar os coeficientes. O A é quem está com x elevado a 2, o B é quem está com x, o C é o termo independente, sem nenhuma variável. Depois, joga na fórmula do delta, tá bom? Que é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substitui na fórmula do x, que é a fórmula das raízes, tá? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, esse mais ou menos significa que você vai fazer uma para mais e outra para menos, tá bom? Menos b mais raiz de delta sobre 2a e na segunda raiz, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo, né? Para a gente relembrar, testar aí, ó. Nessa equação, o A é 1, o B é 5 e o C é menos 6. Jogando tudo na fórmula do delta. Troca o B por 5, troca o A por 1 e troca o C por menos 6. Olha aí. 5 elevado a 2 dá 25. E menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6 vai dar o quê? 4 vezes 6 dá 24. Menos com menos do 4 e do 6 vai dar mais. Então, deu 25 mais 24. Isso dá 49, tá bom? Encontramos o nosso delta. A primeira parte está ok. Aí eu já vou pensando qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 49. Por quê? Porque eu vou precisar da raiz quadrada do 49, tá? Então, você vai lembrar da fórmula do x, né? Fórmula das raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha aí. Para quem não lembrar, inicialmente eu vou colocar na prova, tá? Vou colocar a fórmula de Bhaskara, que a gente está vendo agora, né? Pode ser que a gente não lembre, então eu coloquei na prova. Então, não se preocupe em aprender que vai estar lá. Então, é só substituir direitinho e fazer as contas, ó. Troca o B aí por 5. Olha aí, menos B, então ficou menos 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 49. 2 vezes 1 embaixo. Então, quem é o número que vezes ele mesmo que dá 49, né? O 7. 7 vezes 7, 49, né? Então, ó, ficou menos 5 mais ou menos 7 sobre 2. Então, para cima, para a primeira raiz, eu vou fazer com mais, menos 5 mais 7. E para baixo, eu vou fazer menos 5 menos 7, tá bom? Então, menos 5 mais 7, eu tenho sinais diferentes aí, não tem? Subtrai e fica o sinal do maior. Vai dar o quê? 7 menos 5 dá 2. Olha aí, positivo, porque o 7 é maior do que 5. Fica o sinal do maior. Já na parte de baixo, né? Menos 5 menos 7, sinais iguais, soma. Então, eu vou somar o 5 com o 7, dá 12. Fica menos 12, tá bom? Conserva o sinal deles. Agora dá para dividir. 2 dividido para 2, 1. E menos 12 dividido para 2, menos 6. Como é que eu marco a solução? Menos 6 e 1, tá bom? As duas soluções. Agora, tem aqueles casos que envolvem área, né? Que a gente estava fazendo bastante exercícios. Então, nesses casos que envolvem área, envolvem perímetro, eu marco apenas a solução positiva, tá bom? Mas esse caso aqui é para a gente encontrar a solução dessa equação, então eu quero as duas raízes, 1 e menos 6 ou menos 6 e 1, tá bom? Relembramos aí o método, fórmula de Bhaskara, para encontrar os dois valores que zeram essa equação aí. Então, agora vamos ver grandezas direta ou inversamente proporcional, tá bom? Então, na direta, tá? A gente tem que as grandezas variam da mesma forma. Ou as duas crescem, ou as duas decrescem, tá bom? Da mesma forma. Já na inversamente proporcional, uma cresce e a outra decresce, tá? Então, eu tenho que ver a lógica, né? Ver a interpretação do problema para me perceber se, logicamente, uma diminuir, a outra vai crescer. Ou se uma crescer, a outra vai ser menor. Então, para quê? Porque na inversa eu preciso inverter a minha razão, tá? A minha fração. Tá? Se a variável tivesse embaixo, ela passava para a parte do numerador, na parte de cima. Então, bora ver um exemplo, ó. Um muro foi construído em 5 dias por 6 operários. Quantos operários a mais seriam necessários para construir esse muro? Em 3 dias, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia que os outros operários. Então, eu vou precisar o quê? Dias e operários. Então, 5, tá? 5 dias, 6 operários. Olha aí. Quantos a mais? Então, eu já percebo que seria o 6 a mais x, tá? 6 mais x.
quantos vão precisar a mais para fazer o mesmo trabalho em 3 dias? Olha aí. Então, eu percebo o seguinte: se diminuiu a quantidade de dias, com certeza vou precisar de mais operários, de mais gente fazendo, né? Então, variaram de forma diferente. Uma diminuiu e a outra aumentou, não é isso? Isso aqui é o que? Inversamente proporcional. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou precisar inverter. Inverter a parte que tem a variável. Ó. O 6 mais x estava embaixo, né? Eu trouxe para cima, tá bom? Então, quando for inversamente proporcional, você precisa inverter. Só uma das frações, viu? A outra fica igual. Então, eu inverti a parte que tinha o x, né? Trouxe para cima. E o 6 que estava em cima foi para baixo. Agora sim eu posso fazer os meios pelos extremos, ó. 3 vezes 6 mais x igual a 5 vezes 6, que dá 30. 3 vezes 6, 18. 3 vezes x, 3x. Olha aí. Fiz a distribuição. Tudo que tem x fica no primeiro lado, tudo que não tem vai para o segundo lado, não é isso? O 18 estava positivo, foi para lá negativo, né? 30 menos 18 não dá 12. Esse 3x está multiplicando o 3 por x, né? Então, se eu quero isolar o x, ele passa dividindo. 12 dividido para 3, 4. 4 é a nossa resposta. Aumentava 4 operários, tá bom? Então, é uma questão envolvendo grandezas inversamente proporcional. Eu precisava inverter uma das frações. Um exemplo que vai ser direta, né? Ó, um agricultor, para alimentar seus 60 caprinos por um mês, gasta 40 sacos de ração. Então, eu já vou logo. Caprinos, ração. Então, 60, 40. Com a seca prolongada, ele precisou vender 15. Se ele vender 15 dos 60, então ele vai ficar com 45, né? E quantos sacos de ração agora ele precisa para alimentar esses que restaram? Então, os que sobraram seriam 45. Então, aqui, pessoal, ó, diminuir a quantidade de caprino, com certeza eu vou precisar de menos ração, né? Menos sacos de ração. Então, ó, diretamente proporcional, não inverte nada. Do jeito que tá aí, você faz a multiplicação inversa, ó. 60 vezes x igual a 45 vezes 40. 60x é igual a 1.800. 1.800 dividido para 60, ó, 30. Então, letra B, tá bom? Então, é um exemplo com as grandezas diretamente proporcional, não precisa inverter, beleza? Então, pessoal, nossa última aula do mês, espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. E a provinha vai ser 6 questões, né? 2 de cada conteúdo, então não vai ter erro. É 10, né, para todo mundo. Boa prova e até a próxima.